Muito bem, então agora eu vou trazer aquele artigo do J.R. Guzzo, brilhante jornalista da Revista Oeste, também escreve para a sua coluna no jornal Estado de São Paulo aos domingos, onde ele assinou o seguinte título: Não basta mentir, Lula quer proibir a verdade. Eu sugiro àqueles que são adeptos do lulismo ou que são chegados à bandidolatria, que tapem os ouvidos, ou então que mudem de sintonia, né? Porque eu vou trazer o artigo do J.R. Guzzo na íntegra. Diz assim: ex-presidente quer usar a justiça brasileira para fazer censura contra críticas que receber durante a campanha eleitoral ou para calar os seus adversários. Esse é o democrata Lula. O ex-presidente Lula, depois de muitos desgostos com as varas criminais deste país, mudou mesmo de vida. Hoje é o fã número 1 da justiça brasileira. É compreensível. Nossos magistrados, principalmente os que ocupam cargos supremos, introduziram uma doutrina até então desconhecida no direito universal. Segundo essa nova vertente da ciência jurídica, se um cidadão se chama Lula e se é candidato à presidência da República, todas as decisões judiciais devem ser a seu favor. O resultado é que Lula desandou a correr para a justiça a cada vez que tem uma contrariedade ou simplesmente quer alguma coisa em seu favor. Por que não? Se há uma lei não escrita dizendo que ele sempre tem razão. A justiça já anulou as 4 ações penais que havia contra Lula, inclusive a da sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, decisão tomada em 3 instâncias e por 9 juízes diferentes. Declarou que o culpado em seu processo não é ele, é o juiz que o condenou, por infração à doutrina mencionada acima. Puniu com o pagamento de indenização o procurador que teve a incumbência legal de fazer a denúncia contra ele. Liberou a utilização contra ambos de material obtido através de atividades criminosas. Enfim, tornou-se um crime no Brasil processar e condenar Lula. O ex-presidente, nessa balada, vai crescendo a cada dia. Quer agora usar a justiça brasileira para fazer censura contra críticas que receber durante a campanha eleitoral ou para calar os seus adversários. Por exemplo, está processando por propaganda eleitoral antecipada negativa, delito do qual ninguém jamais tinha ouvido falar até hoje no Brasil e no mundo, a não ser no TSE, os autores de postagens nas redes sociais que reproduzem trechos de depoimentos da Lava Jato, com a sua musiquinha Lula lá ao fundo. Não pode, segundo seus advogados. Como assim? Os depoimentos são públicos. Estão querendo proibir a realidade? É uma aberração. Se for proibido publicar vídeos, áudios ou fotos da Lava Jato, como se quer nesse caso, falar da roubalheira na Petrobras e na corrupção confessa nos governos Lula-Dilma, também vai ser declarado ilegal. O argumento de Lula aí é um fenômeno. Ele sustenta que não se pode falar de corrupção a seu respeito ou de seu governo porque foi absolvido. É mentira em estado puro. Absolver é declarar que alguém é inocente de uma acusação. E Lula, até agora, não foi inocentado de absolutamente nada. Tudo o que fizeram para anular a sua condenação foi citar um erro de endereço. Não houve uma única sílaba sobre culpa ou inocência. Mas não basta a mentira. Lula quer que seja proibido dizer a verdade. Muito bem, esse é o brilhante artigo do igualmente brilhante jornalista J.R. Guzzo, como eu já disse no início. Eu fiz questão
de lê-lo com serenidade na íntegra, para que eu não me visse tentado aqui a colocar o que eu acho, o meu ponto de vista, ou comentar sobre o que ele escreveu aqui, que eu considero muito pertinente, cabível e é de uma lucidez assim impressionante. Ah, se nós tivéssemos mais jornalistas como J.R. Guzzo, para quem, se tivesse um chapéu aqui na minha cabeça, certamente eu tiraria. Não por idolatrar, longe disso, mas porque a gente deve dar honra a quem tem. É alguém que construiu uma trajetória livre de qualquer suspeita, de independência e, acima de tudo, de honestidade para consigo, com a profissão e para com os seus leitores. Esse é o J.R. Guzzo. Mas agora falando aqui um pouquinho sobre o que eu penso a respeito do que ele escreveu e sobre o que de fato é o Lula e que muitos teimam em não enxergar ou não querer saber ou ignorar, bem baixinho aqui para não provocar muito arrepio. Lula é um bandidão, meu amigo. Na minha opinião, o bandidão do Lula deveria voltar para a cadeia. E saiba que ele não foi inocentado, como diz aqui o J.R. Guzzo. Não foi absolvido. Nem sequer observou-se o mérito. O Fachin, um ativista do MST, antes de ser indicado para Dilma, para o Supremo Tribunal Federal, no lugar do Cavasque, aquele que morreu num acidente de avião. Era um advogadinho palanqueiro. Esteve em cima dos palanques da campanha da Dilma em 2014, com um bonezinho do MST. Então foi esse militante, Teoriza Vasque, foi esse militante, foi esse ativista do MST de esquerda, foi esse comunista que, em embargos de declaração que não servem para isso, numa canetada, anulou as condenações do Lula, alegando que o endereço era errado, o que quer dizer, na visão do Fachin, depois de 5 anos e do gangster ter sido condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário, e que essas 3 instâncias, com 9 magistrados ou juízes, não conseguiu ver. Então ele, iluminado, chegou lá nos embargos de declaração e entendeu que ele não poderia ser julgado na 13ª Vara Federal lá em Curitiba, usando aí uma desculpa ou encontrando a justificativa que eles precisavam, especialmente o seu Fachin, para numa canetada devolver o Lula à liberdade e também os seus direitos políticos. E sabe o que eu acho? A maior fraude na eleição de 2022 já aconteceu. E a fraude chama-se Lula candidato. Porque o seu lugar certamente não é disputando a presidência da República. Seria pagando pelos crimes que ele cometeu.